Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou conversar com você hoje sobre geometria analítica vetorial. E para começar a estudar as bases que originaram essa geometria analítica vetorial, nós temos que retornar para o século III a.C., mais precisamente para uma cidade chamada Alexandria. Vamos nessa? A cidade de Alexandria, localizada no norte da África, fundada por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ou Alexandre da Macedônia, como você queira chamar esse conquistador, era famosa não somente pela sua bela vista para o mar Mediterrâneo. Ela possuía um porto que foi o mais importante da antiguidade e também o farol de Alexandria, que sobreviveu até 20 anos antes do Brasil ser descoberto, quando, devido a um terremoto, ele desmoronou. Além do belo porto e do farol de Alexandria, e portanto de uma atividade comercial muito intensa na localidade, Alexandria teve um projeto arquitetônico generoso para abrigar não somente este movimento comercial intenso, mas também a atividade cultural e acadêmica considerada de excelente qualidade. Foi nessa cidade, mais precisamente onde está indicando aquela seta vermelha ali na tela, o local onde foi fundado o Museu de Alexandria, que tinha agregado a ele a biblioteca que levava o nome da cidade também. E essa biblioteca, ela reunia todo o conhecimento que o pessoal da localidade conseguia ter contato na época. Navios eram vasculhados em busca desse conhecimento, ou então obras eram compradas ou copiadas para serem armazenadas nessa biblioteca. Foi mais precisamente na Escola Real de Alexandria que trabalhou um professor muito especial. Ele se chamava Euclides. Euclides de Alexandria. Mas não porque ele nasceu em Alexandria, porque ele trabalhou muito tempo lá nessa Escola Real de Alexandria. Acredita-se que ele tenha tido sua educação em Atenas, que era uma cidade grega, também conhecida pelo alto desenvolvimento cultural. E ele ajudou a propagação desse conhecimento com sua obra-prima, que é chamada Os Elementos, cujo fragmento está indicado ali na figura. Os elementos eram um conjunto formado por 13 volumes e alguns deles continham as bases da geometria que Euclides conseguiu registrar da época. E essas bases, elas sobreviveram até os dias de hoje, foram importantíssimas para o desenvolvimento matemático. Euclides teve contato com as ideias de Pitágoras, Tales de Mileto, Platão e muitos outros autores. Apesar de toda essa importância, foi em 774 que os elementos tiveram sua primeira tradução para o árabe, e foi somente em 1482 que essa fabulosa coleção de livros foi traduzida para o latim e se espalhou pela Europa. Foi tão importante esse feito de Euclides que a geometria que nós estudamos hoje, a geometria plana, ela é batizada como geometria euclidiana plana. Lá na obra-prima de Euclides você tem a descrição das bases da geometria euclidiana plana, como por exemplo, o ponto é aquilo que não pode ser dividido. Ou seja, quando você representa com, entre aspas, um pingo no caderno, um ponto, ou na lousa, ou no meio digital, você na verdade está fazendo uma representação, porque aquele pingo na lousa, no meio digital ou no caderno, ele pode ser dividido, e portanto não se trata do ponto na realidade. Em outras palavras, o ponto é algo abstrato, assim como a reta e o plano. A reta, ela é infinita nos dois sentidos e ela não tem largura. E isso a gente não consegue reproduzir fielmente na nossa realidade, no mundo concreto, com 3 dimensões. A gente apenas consegue representar. O plano, do mesmo jeito. O ponto, a reta e o plano são os elementos primitivos da geometria euclidiana plana. Dado um ponto no plano, existem infinitas retas que contêm esse ponto. Isso já era conhecido por Euclides no século III a.C. E, portanto, se você tem infinitas retas que contêm esse ponto, você tem infinitas direções determinadas por esse ponto. Ora, então, quando você vai
falar, por exemplo, de velocidade ou de deslocamento vetorial, você tem que falar algo além do que a posição que você ocupa, por exemplo, para a velocidade. Se você fala, olha, eu estou passando pelo ponto a 80 km por hora, isso nos traz uma informação incompleta. Mas em que direção você está a 80 km por hora? Você precisa de algo mais para se definir completamente essas grandezas. Então, daí você pensa, vamos falar de outro ponto B, diferente do A, que determine a direção de deslocamento. Então agora eu posso dizer que eu estou a velocidade de 80 km por hora passando por A na direção da reta AB. E isso está completo? Ainda não, porque você pode ter, na realidade, um sentido de percurso de A para B ou de B para A. Desde a época de Euclides, sabe-se que o segmento de reta com extremos A e B é um conjunto formado pelos pontos A, B e por todos os outros que estão entre esses dois pontos distintos. E, de acordo com essa concepção, um segmento de reta tem como suporte uma reta que determina uma direção, porém existem dois sentidos de percurso desse segmento de reta, de A para B ou de B para A, que a gente denota dessa maneira que está aí na tela. Quando a gente escolhe um sentido de percurso para um segmento de reta, então a gente está criando um segmento de reta orientado. Por exemplo, aí na tela nós temos o sentido de percurso que vai do A até o B e, portanto, o segmento orientado AB, que a gente representa por A maiúsculo, B maiúsculo e uma seta sobre essas letras. No entanto, existem infinitos segmentos orientados com o mesmo comprimento, direção e sentido que o segmento orientado aí ilustrado por AB. Essas também chamadas flechas, que têm o mesmo comprimento, direção e sentido, quando consideradas todas juntas em um conjunto, elas formam o que se chama vetor. Então, vetor nada mais é que um conjunto formado por infinitas flechas que têm o mesmo comprimento, direção e sentido. Com isso, se você considerar todos os segmentos de reta orientados com o mesmo comprimento, direção e sentido, eles vão formar o que se chama vetor e que a gente denota com uma letra latina minúscula com uma flecha sobre ela, como ilustrado aí na tela. Olhando mais especificamente para cada segmento orientado ou flecha, ela é um representante do vetor que ela ajuda a compor. Um vetor fica bem definido quando a gente determina a norma, a direção e o sentido dele. Mas o que é a norma? A norma a gente representa por dois pares de barras verticais com o nome do vetor entre elas. E o que significa norma do vetor? Não confundir com módulo. Módulo, na geometria analítica vetorial, é algo que se refere a números reais. A norma nada mais é que o comprimento de qualquer um dos representantes do vetor. Nesse caso aí ilustrado, seria o comprimento do segmento de reta orientado, que tem origem em A e extremidade em B, ou simplesmente a distância de A até B. A direção do vetor é a direção da reta que contém os pontos A e B, ou seja, da reta suporte do segmento orientado a B. E o sentido do vetor é do ponto A para o ponto B, como pode ser observado na figura. Você já pode visualizar aí na sua mira, na tela, um vetor U, que ele é representado pelo segmento orientado com origem A e extremidade em B. Qual que é a notação para segmento orientado mesmo? A, B, letras maiúsculas, com uma seta em cima. Então, segmento orientado, que tem origem em A e extremidade em B. Vamos prosseguir nossos estudos. Para determinar perfeitamente este vetor, nós precisamos de calcular a norma do vetor. A gente escreve
o nome do vetor, que aqui no caso é U, e de cada lado nós desenhamos duas barras verticais. E aí está representada a norma do vetor U. E o que é a norma do vetor U? É o comprimento de qualquer um de seus representantes. E você pode fazer esse cálculo usando várias técnicas. Uma delas, a mais simples, é considerar o triângulo que tem vértices aqui nesse ponto C, no B e no A. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo pela própria estrutura do sistema de coordenadas cartesianas, e a gente repara que esse cateto aqui, o AC, ele tem medida de 2 unidades, uma vez que a projeção dele vai da abscissa 2 até a abscissa 4. Então aqui nós temos 2 unidades de comprimento. E o outro cateto que está na posição vertical, nós também usamos a mesma observação e reparamos que ele, da altura da ordenada 2 até a ordenada 4, portanto também 2 unidades de comprimento. A gente tem que calcular a norma do vetor U, que aqui nada mais é o comprimento da hipotenusa. E como a gente pode fazer isso? Recorrendo ao nosso amigão Pitágoras. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, o quadrado da norma de U, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A norma de U elevado a 2, ou o quadrado da norma de U, é igual a 4 mais 4, e portanto nós temos 8. Resumindo, a norma de U, então, nesse caso aqui, é a raiz quadrada de 8. Por sua vez, 8 é 2 vezes 4, ou 4 vezes 2. Eu vou escrever assim, 4 vezes 2. Usando uma propriedade bem conhecida de raízes quadradas, ou de raízes quaisquer, a raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas. E você, se tiver habilidade com isso, pode ir direto. Eu estou fazendo assim nos mínimos detalhes, para quem não se lembra dessas propriedades. Raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 2 ela é um número irracional, portanto a gente deixa assim. A norma de U é 2 vezes a raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. E a direção? Qual que seria a direção? E a direção? A direção a gente pode descrevê-la de várias maneiras. Nós podemos usar o ângulo que a reta suporte do vetor faz com o eixo x. Nós podemos citar esse ângulo aqui. Nessa situação é bem mais tranquila, porque você repara que esse triângulo ele é isósceles, ou seja, ele tem dois lados, os dois catetos com a mesma medida. Portanto, ele é a metade de um quadrado. Se eu fizesse aqui, ó, essa linha vertical, se eu considerasse mais esses dois segmentos de reta aqui, ó, eles formariam com os outros dois catetos um quadrado. Logo, o vetor representado pela flecha AB está na diagonal desse quadrado e, portanto, forma aqui um ângulo de 45 graus com a linha horizontal. Direção: 45 graus com a linha horizontal, com a direção horizontal. Você ainda pode citar que esses 45 graus são medidos no sentido anti-horário da linha horizontal para o vetor, ou simplesmente como indicado na figura. O sentido é de A para B. De A, que é qual ponto? O A a gente sabe que é o ponto que tem abscissa 2 e ordenada 2, ou seja, 2, 2, para B, que é o ponto que tem abscissa 4 e ordenada 4. Pronto, a gente então determinou a norma, a direção e o sentido. As três propriedades que diferenciam esse vetor de todos os outros. Resumindo, essa geometria analítica vetorial que a gente estuda hoje, ela tem como base a estrutura da geometria plana,
aquela mesma que foi citada lá nos Elementos de Euclides no século III a.C. Esses detalhes só enriquecem ainda mais o conhecimento que a gente obtém através de nossos estudos. Se você gostou dessa videoaula, ou se ela te acrescentou em algo, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas. Você também está convidado a se inscrever no canal e participar dessa jornada fantástica em meio ao conhecimento matemático. Até a próxima!